Legal, pessoal, aqui no ICC novamente, para jogar uma partida de 15 minutos, 15 por 15. Meu adversário de Cuba, Bustelo. Estamos aqui com uma siciliana, né? É 4, C5, cavalo F3, D6. Bispo B5, aqui eu faço bispo D7, cavalo F6. A gente já está um pouco fora da teoria. Isso ainda é conhecido, claro, mas não é nem de longe a linha mais trilhada. Roque, bispo E7, desenvolvimento normal, né? Daqui a pouquinho eu vou pedir explicação, vou pedir agora explicação para esse bispo aqui. Bispo toma, cavalo toma. Olha o que ele fez, ele tirou o bispo de fora dessa cadeia. O bispo, se estivesse aqui, estaria preso por essa cadeia de peões. Então ele tirou o bispo para fora e está controlando aqui as casas brancas, né? Olha o tanto de peão em casas brancas, justamente para justificar a ausência do bispo de casas brancas. O plano dele aí, A6. Eu estou jogando como se fosse partida de 5 minutos, eu estou jogando muito rápido. Deixa eu jogar mais devagar um pouco. Será que aqui tem cavalo toma E4? Porque se cavalo toma, bispo toma, eu ganhei peão. Qual que é o plano aqui? Cavalo toma E4. Bispo toma E7. Cavalo toma C3. Bispo toma D8. Cavalo toma dama. Vou testar essa linha aqui, tá? Cavalo toma E4. Bispo toma E7. Cavalo toma C3. Bispo que está em E7 toma a dama. Cavalo toma a dama. Aí, o que acontece nessa posição? Eu tenho um peão de vantagem. Meu cavalo está parado aqui. O bispo dele está parado aqui. E meu cavalo ainda sai tomando em B2. O problema é que quando ele estiver em B2, como é que ele sai da casa B2? Eu acho que ele não sai, né? Seria tão bom se funcionasse. Cavalo toma, bispo toma, cavalo toma, C3, bispo toma D8, cavalo toma D1. Aí o bispo dele que está em D1 sai, ele sai para E7, atacando a torre, atacando esse ponto aqui, atacando o ponto D6. Aí eu tiro a torre e bispo toma D6 e ainda não está caindo C5 porque está defendido pelo cavalo. Infelizmente a linha não funciona. Seria ótimo se funcionasse, mas não funciona. Vamos para outro plano aqui então. Desenvolvimento, vai. Desenvolvimento, dama C7. Colocando a dama no jogo, conectando as torres. Eu estou um pouco gripado, a minha voz está péssima, está anasalada. E estou com dificuldade para falar também. Estou com muita irritação na garganta. Então é por isso que às vezes eu estou falando um pouco mais alto, mas é porque a voz está com dificuldade para sair. Muito tempo, quase uma semana que eu não gravo vídeos, então estava na hora de gravar um videozinho, né? Olha só, torre de F em E8, para tirar essa peça do ar. O bispo estava desprotegido. Nunca é bom deixar a peça desprotegida. Aqui, por falta absoluta de planos, e se eu fizer D5? E5, há duas peças que atacam, duas que defendem, então não posso. Mas agora, não tem. Cavalo toma e esse bispo está protegido pelo cavalo de F3. Não tem o golpezinho também não. Vou fazer o seguinte, torre de A em B8 com o plano de fazer peão a B5. Se bispo toma, peão toma. Agora, finalmente, ele tomou iniciativa aí no centro do tabuleiro. Peão toma. Agora está virando uma siciliana típica, né? Com D4, C toma D4. Cavalo toma, possivelmente. Dama B6, eu estou atacando o ponto B2. Mas ele vai fazer talvez um cavalo B3 defendendo. Cavalo E5, cavalo C5. Meu plano inicial, eu vou centralizar, eu vou colocar essa torre melhor em jogo. Vou colocar na casa C8. O plano inicial, com aquela estrutura travada aqui, era fazer um B5, A toma B5, peão toma B5, apoiado pela torre de B8. Simplesmente para controlar mais espaço, controlar casas vitais aí do tabuleiro. Esse bispo está no ar, isso é perigoso, hein? Esse bispo está no ar. O problema é que cavalo toma E4, torre toma E4, defendendo o bispo, tá?
Porque se cavalo toma E4, se não tivesse torre e toma E4, ele faria provavelmente bispo toma E7, aí sim aquela linha. E aí a minha dama está fora de perigo. O problema é que ele tem um cavalo. Se ele fizer agora. Não, não dá. Cavalo D2 também não funciona. Ele está com uma pressão agora no ponto D6. Por sorte, esse peão. Sorte não. Esse peão em A6 olha a casa B5 contra uma entrada de cavalo que, juntamente com o bispo, atacaria o ponto D6. Imagina que esse cavalo viesse para B5. Aí teria dama, cavalo e bispo olhando o ponto D6, que estaria defendido apenas por duas peças. Por isso que é útil esse lance, que pode parecer uma perda de tempo, mas não é. A6 controlando bem a casa B5. Esse peão aqui, o cavalo está preso na defesa desse peão, que por enquanto não está atacado. Eu vou desenvolver cavalo B6, ideias aí futuras de cavalo C4, olhando o ponto B2. O cavalo está pressionando aqui a casa A4. Esse cavalo está preso na defesa do peão de A4. Estou vendo se tem alguma ameaça mais forte aí. Um cavalo C4 ataca o ponto B2. Se ele fizer torre B1, é muito passivo, né? Pegar essa torre e colocar na casa B1, uma peça poderosa para defender uma unidade fraca, defender um peãozinho. É bem passivo, é bem fraco esse lance. A gripe péssima. Tentando ver algum plano melhor aí. A gente está no lance 16, tá? A gente já acabou de finalizar a fase da abertura, a gente está iniciando aí agora o meio jogo. A única peça dele que está mal colocada é essa torre. Todas as minhas peças, repara, todas as minhas peças estão jogando. Ele fez aí agora o E5 atacando o meu cavalo. O cavalo não tem casa útil para sair. Esse cavalo não me agrada, cavalo D5. Porque cavalo toma, peão toma, bispo toma, esse bispo toma, dama toma. Aí ele tem um C4 aqui atacando o meu cavalo. Vamos olhar de novo essa linha? Se cavalo D5, cavalo toma. Cavalo toma, peão toma, bispo toma, dama toma. A dama está nessa casa e um cavalo meu nessa casa. A dama está desprotegida aqui, porque o bispo já foi trocado. Aí ele faz um C4. Meu cavalo não pode sair porque cai a dama. Aí eu vou perder o cavalo. Provavelmente o correto aqui, D toma E5, tá? Se bispo toma E5, ataca a minha dama. Acho que é esquisito fazer um bispo D6 aqui. Bispo D6 está na mira da dama, está na mira do bispo. Ele teria talvez um cavalo B5 aqui. Peão toma, aí o peão de A tomaria o cavalo toma o peão, de novo atacando a minha dama, atacando o meu bispo. Provavelmente não é típico, com certeza não é bom. Então minha dama não tem a casa B8, eu não quero colocar a dama nessa coluna, não quero trocar, vou fazer um dama C5, pressionando o bispo. Não está atacando porque o bispo está defendido pela torre de E1, mas está fazendo aí uma pressão. Daqui a pouco está entrando aqui uma torre na coluna atacando a dama dele, só que agora a minha dama está atacada. Dama B4, olha a utilidade lá de pressionar a peça, tá vendo? Ele talvez tenha que fazer agora um A5, e aí talvez tenha cavalo C4. Cavalo C4 atacando o ponto A5, atacando o ponto B2. Talvez ele tenha que fazer o passivo torre A1. Torre, volta, que já está mal colocada, continua mal colocada na casa A1, defendendo o peão. Ou seja, uma peça poderosa, escravizada, presa, passivizada na defesa de uma unidade de menor valor. Agora em Belo Horizonte, 9h19 da noite.
Ele está gastando o tempo. O meu tempo que estava muito pior, muito inferior ao dele, 2 minutos atrás, já tá equilibrando. Ele está apenas 1 minuto na minha frente no relógio. Esse rating meu, 1840 em 15 minutos, é provisório, tá? Acredito que o rating real é um pouquinho maior do que isso. O ponto que eu vejo fraco dele aqui é que esse peão está muito pressionado. Provavelmente torre A1 agora. Se ele fizer então a torre A1, aí cavalo então de C3 junto com a torre de A1 defendendo o peão de A4. Aí eu vou fazer um cavalo C4, onde eu ataco o bispo dele. A gente sabe que no final o bispo é superior a cavalo em posições abertas, ou seja, em posições de finais os bispos têm a maior raio de ação que o cavalo. Então um cavalo em C4 atacando esse bispo é uma vantagem estratégica para o final. E o cavalo em C4 também ataca o ponto B2. Estou aqui esperando o lance dele e tentando ver alguma outra ideia na posição. Ele tem o lance dama F3, que ataca aqui o ponto B7, né? Dama F3 ataca B7. Aí se, por exemplo, cavalo toma A4, cavalo toma, dama negra toma o ponto A4 e dama toma B7. Então, se dama a F3 atacando B7, uma possibilidade talvez fosse cavalo C4, onde a dama em B4 defenderia o ponto B7. E cavalo em C4, de novo, as mesmas ideias. Ataca o bispo, precioso bispo, ataca o ponto B2. E lembrar também que tá sempre uma torre dessas está entrando na coluna para atacar a dama e ganhar tempo. Essa torre está muito ativa, está muito bem colocada, está ótima na partida. Então essa torre vai entrar logo aqui ganhando tempo sobre a dama. Legal, atacou minha dama. A ideia dele então era essa, trocou os bispos, o que estrategicamente não é tão bom, para colocar uma torre em E4 atacando a minha dama. A torre está protegida pelo cavalo de C3. A ideia também é de defender esse ponto C4. Ele então, para garantir material, garantir a igualdade de material, sacrificou algo de estratégico. Ele cedeu o bispo em troca do cavalo, um bispo muito ativo em troca do cavalo. Eu tenho aqui, por exemplo, para conseguir manter essa dama nessa posição, eu tenho um lance torre C4. Torre C4 para neutralizar esse ataque na coluna. Vou fazer esse lance. Torre C4. Se torre toma, acho que dama toma, porque aí mantém o ataque nesse ponto. Ah tá, dama toma e ainda tem a ameaça futura aqui de bispo toma C3. Se B toma C3, a dama que estaria em C4 tomaria em C3. Então, repara lá, além de estar atacada a torre dele, está atacado o ponto C3 e está atacado o ponto A4. Rapidamente ele conseguiu ficar numa posição não muito interessante. A5 atacando meu cavalo. Eu sinto aqui, eu percebo que ele está inferior já nessa configuração de peças aí. Não está bom para ele não. Eu estou analisando aqui. Se torre toma E4, cavalo toma E4, dama toma E4, peão toma cavalo. E no final, bispo toma B2.
Aí eu ganho esse peão dele, porém esse peão está bem avançado aqui na casa B6. Ele pode estar entrando aí futuramente com um dama, mas minha dama no final estaria na casa E4, defendendo o ponto B7. Eu vou fazer esse lance. Bispo, torre toma torre. O que vai vir agora? Cavalo toma. Dama toma. Peão toma B6. A toma B6. Agora peão toma e provavelmente bispo toma B2, atacando a torre dele. Vou fazer esse. Bispo toma B2. Aqui a contagem material. 22 para ele, 23 para mim. Uma unidade a mais, ou seja, um peão a mais materialmente que eu tenho de vantagem nessa posição. É provável que ele faça agora um torre B1, atacando o meu bispo, e eu simplesmente tiro o bispo F6, preparando torre D8. Tá. Ele respondeu o ataque com outro ataque, e pressionando aqui. Eu tenho torre F8, tá? Torre F8 e torre saindo do ataque do bispo, já tem dama toma. Não tem dama toma C2 porque está caindo esse ponto aqui. Mas dama toma C2 ataca o cavalo dele. A vantagem de dama toma C2 é que ataca o cavalo, porque ele está com um perigo aqui que dama toma B7, preparando a disparada desse peão aqui para promover a dama. Claramente é péssimo torre B1, porque leva dama toma C2, está atacada a torre, está atacado o cavalo. Você vê que é uma partida simples essa aqui, não teve tanta... Eu acho que ele se precipitou aí, com a iniciativa que eu assumi aqui na ala da dama, ele se precipitou e rapidamente ficou bem inferior na posição. Eu já estou com um peão de vantagem. Você vê lá, meu rei está bem protegido, está mais bem protegido que o rei dele. A minha estrutura de peões está melhor. Meu único ponto fraco é esse peão em B7, tá? Que eu tenho que estar sempre atento a ele. Porque se ele cai, fica fácil do peão passado promover. Vou fazer dama C2 conforme planejado, atacando o cavalo dele. Se dama toma B7, dama toma B3. Esse lance eu não tinha visto. Esse lance eu não tinha visto. Eu tenho um planinho aqui, um planinho legal. Olha só, a dama está presa na defesa dessa torre. Bispo F6. Não dá. Bispo F6, meu plano era torre D8, atacando a dama, que se sair, cai a torre. O problema de bispo F6, ele faz cavalo toma B7. Cavalo toma B7 está olhando a casa D8. Oh my god. Tá. Talvez dama C5, olhando o cavalo e olhando o ponto B6, tá? Dama C5 pode ser aqui um bom lance. Dama C5, olha o cavalo, olha o ponto B6. Se o cavalo toma B7, aí eu resolvo todos os meus problemas tomando esse perigosíssimo peão de B6. Pronto. Agora é só jogar direito. Eu estou com 2 peões de vantagem, tá? Aqui, 22 contra 20. É só jogar direitinho agora, a partida já acabou, na verdade. Agora acabou. Caindo esse peão de B6, a partida acabou. Justamente por causa da minha vantagem material e a posição que está boa. O rei está protegido.
eu estou com esse peão passado e essa maioria, um peão a mais na ala do rei. Ele domina a coluna D. As minhas peças estão um pouquinho descoordenadas. Ele tem, por exemplo, um torre B1 aqui agora. Não, não tem. Se torre B1, eu tenho torre B8. Melhor, se torre B1, eu tenho, a dama pode sair para E5, propondo troca de damas. Ou torre B8, todos os dois parecem bons. E finalmente o plano aqui também é disparar o mais rápido possível esse peão. O passado, já disse alguém há uns 100 anos atrás, o peão passado é um criminoso que tem que ser detido a qualquer custo. A qualquer custo. Dama B4 foi o lance que eu... talvez tivesse torre B8 também. Mas dama B4 tá bom. Se dama toma, bispo toma. Isso aqui é um pré-move. Significa o seguinte, se dama toma a dama de D4, a máquina já faz imediatamente o lance bispo toma dama. Meu tempo está bem melhor, 5 minutos e 3 contra 3, estou com 1 minuto e pouquinho de vantagem. Ele não aceitou a troca de damas. Dama E5, de novo pressionando. Porque dama toma E5 também pode preparar futuramente um torre B8 e pode preparar um dama F4, bispo E5 e a dama ameaça chegar na casa H2. Aí ele teria que fazer aí um G3 e já começa a deteriorar muito a segurança do rei dele. Se dama B6, atacando meu bispo. Se dama B6, em dama B6 ataca o bispo teria que sair, porque está defendido apenas pela dama e tem duas peças atacando o ponto B2. Talvez um bispo D4, atacando a dama, e dama toma A6, talvez torre B8, porque aí o cavalo está cravado nessa coluna. Está cravado na casa B7, não pode sair porque cai a torre de B1. E ele está bem pior no tempo. De novo, evitando a troca de peça. Vou fazer um bispo C3 com a ideia peão A5 e bispo B4. Eu ancoro esse bispo no peão passado e corto a ligação da torre com a coluna B. Eu preciso ativar essa minha peça dele. Ele está em desvantagem material, mas as peças dele estão todas trabalhando. A minha torre está muito parada aqui na casa F8, está defendendo o rei. Eu preciso ativar essa peça minha. Para isso eu preciso resolver essa instabilidade aqui. Bispo C3, peão A5, provavelmente bispo B4. Seguindo lá, não posso, se bem que, não, posso, porque a dama defende o ponto A5. Se cavalo toma, não pode taticamente, mas teria também o torre A8 cravando o cavalo na casa A5.
Bispo B4. Talvez um dama C7. Não, mas dama C7 leva torre a D7. O tempo dele já está muito ruim. Dama C7, ideia, torre B8, torre toma B7. Eu vou dar um cheque. Cheque, dama F4 agora, olhando esse ponto F7, principalmente atacando F2. Torre C8, ideia torre mate. Ele agora vai forçar a troca. Olha que legal. Cheque, rei H2 e torre, né, dama C7, cheque, atacando D8. Caiu a última peça dele. E aí caiu o tempo também. Legal. Vamos analisar a posição daqui a pouco. Um minuto só. Legal, pessoal. Feri tomar uma água. É o seguinte, muita gente tem me perguntado como é que eu faço para analisar, como é que se analisa uma posição, usando a máquina, usando aqui no caso o Houdini. Eu vou chamar aqui a partida, só um momentinho. Legal, já estou com a partida aqui. Vou melhorar nos próximos vídeos a disposição dessas janelas aqui. Não dá para ver toda a anotação, né? Mas o que interessa para a gente nesse vídeo é ver essas linhas, essas análises aqui. Eu estou de negras, então é 4, C5. Isso aqui é a abertura, a defesa siciliana. Cavalo F3, D6, bispo B5. Bispo D7, tá? Bispo B5, claro, cheque. Tem vários lances possíveis nessa posição aqui. Vou abrir aqui o book do Fritz. Após bispo B5, eu tenho bispo D7, conforme mostra aqui. Eu tenho cavalo C6, eu tenho cavalo D7. Eu fiz bispo D7, A4. Aqui, à medida que eu vou passando os lances, você vai vendo que vai analisando a nova posição que vai aparecendo no tabuleiro. Cavalo F6, D3, E6, roque, bispo E7. Tudo normal, desenvolvendo peça, né? Cavalo C3, desenvolvimento, colocando peça em jogo. A6, atacando finalmente esse bispo, que trocou lá. Bispo toma D7, cavalo toma D7. Bispo G5, roque. A gente está vendo aqui esse sinalzinho de igual, significa que a posição está bem equilibrada. Esse númerozinho aqui indica o quão melhor alguém pode estar. Como está muito perto de 0, 0.1, significa uma posição equilibrada, tá legal? E claramente aqui é o lance, a linha que a máquina entende que é melhor. Dama E2, seguido de cavalo G4, bispo F4, etc. Vamos lá. Torre A1, normal, colocando peça em jogo, desenvolvendo. H6, atacando esse bispo e criando aqui uma casa de respiro para o rei. No final da partida pode ser útil essa casa, para não levar um mate aí na última fileira. Bispo H4. Aqui eu analisei durante um tempo o lance cavalo toma E4, lembra? Aqui, eu vou fazer o lance cavalo toma E4, aí você repara o que vai acontecer aqui. Eu acho que as negras vão ficar inferiores na posição. Cavalo toma E4. Olha só, mais seguido do menos, 2,85. Esse mais seguido do menos significa vantagem decisiva para as brancas. E o número está muito alto, acima de 0,5, 0,7, já é uma vantagem muito considerável. A vantagem tem 2,96. Por que não funciona? Eu não tinha visto esse lance aqui, eu analisei apenas. Bispo toma E7. A ideia é cavalo toma C3, porque ele toma minha dama e eu tomo a dele. E aí bispo E7, justamente, bispo E7 ataca a torre e ataca o ponto D6. A torre sai do ataque, por exemplo, torre F8, né?
E aí bispo toma D6. E meu cavalo se vem para a B2, a gente viu lá que ele não tem casa de escape, lembra? Torre B1, para onde é que vai o cavalo? Não vai para lugar nenhum. Só pode tomar o peão aqui e cai o cavalo. Então aqui, mais 2, mais seguido do menos, 2,06. Significa uma vantagem decisiva para as brancas. Vou voltar para a posição então do jogo. Após bispo H4, eu fiz dama C7, torre C1, torre de F em E8, tirando essa peça do ar. Você vê que o lance torre de F em E8 não está sugerido aqui, mas você vê que ele mantém esse número continua equilibrado, muito próximo do zero. H3, torre de A em B8. Ele sugere aí um dama A5, ele sugere cavalo E5, ele sugere torre de A em D8. Mas esse torre de A em B8 também é bom, preparando essa expansão. B5, peão toma, peão toma. E os peões estão controlando bastante espaço aí. De qualquer forma, a posição está bem equilibrada. Então, torre de A em B8, D4, peão toma. Você vê aqui que aqui agora tem um igualzinho e o mais embaixo. Menos 0,36. Significa uma leve vantagem para as negras. Esse símbolozinho aqui é leve vantagem para as negras. Se o mais estivesse em cima do sinal de igual, seria leve vantagem para as brancas. Então, cavalo toma D4, continua lá, o igualzinho e o mais embaixo, menos 0,53. Por convenção, quanto mais negativo for esse número, tá? Quanto mais negativo for esse número, melhor as negras estão. E vice-versa, quanto mais positivo for esse número, melhor as brancas estão na partida. Torre de B em C8, simplesmente ativando a peça, não tem mais esse plano aqui. Torre de B em C8, tem uma pressão futura ali no ponto C2. Bispo G3, ele quis colocar o bispo na diagonal que contém a dama. Taticamente isso pode ser importante. Ao longo da partida. Cavalo B6. Inclusive, é a primeira sugestão da máquina. A ideia é cavalo B6, pressão em A4 e melhorar a posição desse cavalo. Eu coloquei na casa C4. Muito boa colocação dele. Se ele fizer um B3, ele para expulsar o cavalo de C4, ele começa a deteriorar a estrutura de peões dele. Cavalo B6 é 5. Aí ele está seguindo com o plano de abrir essa diagonal para o bispo dele atacar a minha dama. D toma E5, bispo toma, atacando minha dama, que foi para casa C5. Cavalo B3 atacando minha dama, dama B4. Aí olha lá, o cavalo e dama atacando, por isso que essa casa está vermelha. Significa que ela está atacada, está insuficientemente defendida. Aí ele fez um lance mal. Você vê aqui está o igualzinho ainda em cima do mais. Agora já está o menos e o mais embaixo. Significa não é mais uma leve vantagem, agora já é uma vantagem, tá? Não é ainda uma vantagem decisiva, mas já é uma consistente vantagem no caso para as negras, porque esse número está negativo e, consequentemente, o menos está em cima do mais, ou seja, vantagem negra. Bispo toma D6, o número vai ficando mais negativo, tá vendo? Bispo toma D6, F6, perdão, bispo toma bispo, ele perdeu o bispo dele, que estrategicamente não é bom, está atacado o ponto C3. Uma ameaça aqui seria, se fosse a minha vez de mover, agora é a vez das brancas, mas se as negras pudessem mover de novo, fariam aí um bispo toma C3, B toma C3, torre toma C3 é a sugestão da máquina, e aqui a vantagem já é menos seguido do mais, agora não está mais em cima, está do lado, menos seguido do mais, menos 2,13, vantagem decisiva para as negras. Ele fez então torre E4, atacando a minha dama, e aqui eu fiz o lance top sugerido pela máquina, torre C4, para trocar as torres aí e manter a minha vantagem. Torre toma, cavalo toma, dama toma, peão toma, bispo toma B2. É a terceira sugestão da máquina. A sugestão primeira é torre D8, atacando a dama, que é um lance excelente, ativando essa torre que está mal colocada. Ela está numa coluna semi-aberta. Torre D8 ganha tempo em cima da dama, excelente lance. Sugere também bispo G5 agora, tá vendo aqui? Bispo G5 atacando a torre, que vai para A1, e aí depois torre D8, ativando melhor as peças. Eu fui para um enfoque mais materialista, tomei o peãozinho, dama D7, torre F8, olha como é que a minha torre ficou passivizada. Se tivesse feito aquele torre D8, a torre estava mais ativa na partida. Torre D1, dama toma C2. Tem 2 peões de vantagem, tá? Claramente ele não pode tomar aqui. Fiz aqui, dama toma B7. Melhor que tomar o cavalo, toma a torre com cheque e depois toma o cavalo, claramente. Então vamos lá.
Cavalo toma A5 para tomar B7 e disparar esse peão. Dama C5, ataca o cavalo, ataca o ponto B6, perigosíssimo peão. Cavalo toma, dama toma, torre B1. A máquina sugere um A5, disparando o peão passado. Eu propus aqui trocas, ele não aceitou. Propus trocas de novo. E agora o meu plano foi fazer colocar o bispo nessa casa para fazer um A5 e aí ancorar esse bispo na casa B4. Torre D1, bispo B4, ou seja, para dar estabilidade para as peças, né? Dama C3, propondo troca de novo, dama C7, você já vê que o número aí já está bem negativo, né? Menos 3,94, vantagem decisiva para as negras. Aqui a máquina sugere torre B8, a segunda sugestão, o lance que ela considera que é o melhor aqui seria torre C8 agora. Torre C8, o segundo melhor lance da posição. Aqui, número 2, segundo melhor lance, dama C2. O terceiro melhor lance, torre B8. Eu fiz lá dama C7, torre cheque, dama C1, perdão, torre atacou a dama C1 cheque, rei H2, dama F4, atacando o ponto F2, rei G1, torre C8. Para aqui agora? Entrar com a torre na coluna atacando o rei. Aí segue lá, torre D8, trocamos trocamos peça. Agora o planinho aqui, olha que legal. Vou tirar aqui um pouquinho a análise da máquina. Agora o plano está claro, tem uma ideia tática aqui. A dama C1 atacando o rei, que vem para casa H2. Aí depois a dona dama volta aqui para C7, atacando o rei e atacando o ponto D8, ganhando aí o cavalo nessa posição. Inclusive é a linha que a máquina sugere, dama C1 cheque, rei H2, dama C7 cheque, G3 e dama toma D8, ou seja, cai o cavalo. E foi o que aconteceu na partida, o tempo dele estava ruim e caiu. Legal, pessoal, valeu!